Alô, amigos e seguidores do canal. Mais uma semana, mais uma postagem, mais um passo nessa nossa caminhada aí pela carreira do grande Howard Phillips Lovecraft. Vamos agora de Polaris, a primeira obra de 1918, uma história interessante. Vocês lembram daquelas duas vertentes, né? Dreamlands e Cthulhu Mythos? Polaris, ela tem um pouco de cada, ela mistura uma coisa com a outra, né? Polaris foi escrito em 1918, foi publicado 2 anos depois, finalzinho de dezembro de 1920, no jornal para amadores The Philosopher, ainda naquela batida, né? Depois veio a ser republicado em outras revistas, até chegar na manjada e famosa Weird Tales, em 1937, ou seja, muitos anos depois ela veio a ser publicada na Weird Tales, quando o Lovecraft já era famoso. Então, Polaris, tem muito comentário que se faz sempre sobre esse Polaris. Polaris é um conto curto também. Há quem diga que aquilo veio de um sonho do próprio Lovecraft. É um sonho a história, né? O narrador, ele é obcecado com Polaris, né? Com a estrela polar que ele vê através da janela. E aquilo vai pouco a pouco, é muito bem escrito, aquilo vai pouco a pouco passando daquela impressão mágica dele, contemplando a estrela à noite, até que ele se vê numa outra realidade, numa cidade. Aí é que é a conexão do Cthulhu Mythos com o Dreamlands, porque ele se vê numa cidade. Em Dreamlands, o Lovecraft comenta sobre isso em obras posteriores, né? O narrador se vê numa cidade mítica, lá numa cidade da Terra dos Sonhos, que está cercada por invasores, e ele está lá, ele se engaja naquela resistência da cidade a esses invasores e tal. E aí que é um traço que é muito comentado pelos biógrafos e críticos do Lovecraft, que é o seguinte: o personagem que narra, é uma espécie de alter ego também do próprio Lovecraft, quase sempre isso acontece. Ele se sente meio à semelhança do próprio Lovecraft, né? Que ali, vocês lembram, em 1918 estava terminando a Primeira Guerra, e o Lovecraft tinha um sentimento assim de que não tinha sido aproveitado na guerra, né, como lutador. Ele não tinha físico para isso, para começo de conversa. Nem sei exatamente se ele tinha essa vontade toda de ter sido alistado, né? Mas, bom, então o personagem na Polaris, ele tem o papel dele na resistência da tal cidade lá em Dreamlands, mas ele não se envolve diretamente na luta. Ali o Lovecraft deixa transparecer um certo complexo dele, né, por não ter participado da Primeira Guerra Mundial. E esse é o aspecto pessoal do Lovecraft inserido na história, o aspecto Dreamlands, e tem o aspecto Cthulhu Mythos, ainda que já estava nascido, né, no Dagon, mas ali ele menciona. Vocês sabem que ao longo dessas obras todas do Lovecraft, do mito Cthulhu, ele vai mencionando muitos livros arcanos, né? Um manjado que aparece lá no Call of Cthulhu, que é o Necronomicon, famosíssimo, todo mundo conhece. Mas tem outros, né? Tem outros livros, inclusive os manuscritos pinacóticos, esses manuscritos pinacóticos, eles são mencionados justamente pela primeira vez, na Polaris. Então aí faz uma conexão entre o ambiente Cthulhu Mythos e o ambiente Dreamlands. É meio misturado, né? Então é uma história bem legal, bem interessante. Ainda não é... Já se percebe no background assim o mito Cthulhu se formando. E é o que nós vamos narrar essa semana. Polaris, 1918, publicação em 1920.
Lovecraft. Sim, um aspecto que é interessante mencionar. Muita gente diz, e é visível, e para quem já leu o Lord Dunsany, que eu comentei que é uma das inspirações do Lovecraft ao longo da vida, né? Essa obra ela lembra muito as obras do Lord Dunsany. Só tem um detalhe: o Lovecraft só veio a tomar conhecimento do Lord Dunsany uns 2 anos depois de ter escrito Polaris. Então, na realidade, ele não escreveu se moldando no modelo Lord Dunsany. Isso veio acontecer depois, é meio que imbricado. O consenso que existe nos biógrafos é de que o Lord Dunsany era inspirado, ele foi muito influenciado pelo Edgar Allan Poe, como o próprio Lovecraft também. Então, aí, na realidade, você tem um conjunto de influências, né, uma sobre a outra, né? Não é lá muito correto dizer que o Lovecraft se inspirou no Lord Dunsany. Na realidade, não é bem assim. Lord Dunsany e Lovecraft se inspiraram preliminarmente, basicamente, no Edgar Allan Poe. E depois um exerceu uma influência sobre o outro, e a partir daí centenas e centenas de escritores foram sendo influenciados tanto pelo Lord Dunsany quanto pelo Lovecraft. Então, esclarecido esse ponto, né, vamos para Polaris, 1918, H.P. Lovecraft. Polaris, H.P. Lovecraft, 1918. Pela janela norte de meu quarto brilha a estrela polar com misteriosa luz. E durante as diabólicas longas horas de escuridão, ela ali brilha. E na estação outonal, quando os ventos do norte imprecam e lamentam, e as árvores de folhas avermelhadas do pântano murmuram umas para as outras, nas primeiras horas da madrugada, sob a lua minguante, sento-me ao pé do caixilho e fico observando essa estrela. Descendo das alturas, cambaleia a cintilante Cassiopeia, à medida que as horas passam, enquanto a ursa maior assoma por trás das árvores do pântano vaporoso que se embalam ao sopro da viração noturna. Pouco antes da aurora, Arcturus pisca incendida acima do cemitério, sobre o outeiro, e a cabeleira de Berenice tremula fantasmagórica e distante no misterioso leste. Mas a estrela polar espreita ainda do mesmo lugar na escura abóbada, piscando odiosamente como um insano olho vigilante que se esforça para transmitir alguma estranha mensagem, sem nada evocar, exceto que algum dia teve alguma mensagem a transmitir. Às vezes, com o templo nublado, consigo dormir. Recordo-me perfeitamente da noite da grande aurora, quando brincavam sobre o pântano as repelentes fulgurações da diabólica luz. Depois da luz vieram nuvens, e então dormi. E foi sob uma lua minguante que avistei a cidade pela primeira vez. Calma e sonolenta, ela jazia sobre um estranho platô, numa depressão entre estranhos picos. De mármore extasiante eram suas muralhas e suas torres, suas colunas, domos e pisos. Nas ruas de mármore erguiam-se pilares de mármore cujos topos eram entalhados com as imagens de graves homens barbados. O ar estava tépido e calmo, e no alto, a cerca de 10 graus do zênite, luzia a vigilante estrela polar. Mirei longamente a cidade, mas o dia não veio. Quando a rubra Aldebaran, que piscava a baixa altura no céu, mas nunca se punha, havia se arrastado por um quarto do caminho do horizonte, avistei luz e movimento nas casas e nas ruas. Circulavam por elas formas curiosamente trajadas, mas ao mesmo tempo nobres e familiares, e sob a lua, homens conversavam sabiamente numa língua que eu jamais conhecera. E quando a rubra Aldebaran se arrastara por mais da metade do horizonte, houve novamente escuridão e silêncio. Quando despertei, havia mudado. Gravada em minha memória estava a visão da cidade, e dentro de minha alma surgia uma outra e vaga recordação de cuja natureza não estava bem certa. Dali em diante, nas noites nubladas em que conseguia dormir, via frequentemente a cidade, às vezes sob os tépidos raios amarelos de um sol que nunca se punha, circulando a baixa altura da linha do horizonte.
e nas noites claras a estrela polar espreitava como nunca. Gradualmente comecei a meditar sobre o lugar que poderia ocupar naquela cidade, no estranho platô entre estranhos picos. Inicialmente contente de ver a cena como um observador etéreamente presente, agora desejava definir minha relação com ela e abrir minha mente entre os homens graves que palestravam cotidianamente nas praças públicas. Disse para mim mesmo: isto não é um sonho, pois de que outra maneira poderei provar a realidade verdadeira daquela outra vida na casa de pedra e tijolo ao sul do sinistro pântano e do cemitério sobre o outeiro, onde a estrela polar espreita por minha janela do norte a cada noite? Certa noite, enquanto escutava a conversa na grande praça repleta de estátuas, senti uma mudança e percebi que pelo menos havia conseguido uma forma corpórea. Também já não era um estranho nas ruas de Olatoe, que fica sobre o planalto de Sarkia, entre os picos Noton e Cladifonek. Foi meu amigo Aios quem falou, e sua fala deleitou minha alma, pois era a fala de um homem íntegro e patriótico. Naquela noite chegaram notícias da queda de Daikos e do avanço dos Inutos, infernais demônios amarelos atarracados, que tinham surgido havia 5 anos, vindo do desconhecido oeste, para saquear os confins de nosso reino e sitiar muitas de nossas cidades. Tendo tomado as fortificações no sopé das montanhas, seu caminho estava agora aberto para o planalto, a menos que cada cidadão pudesse resistir com a força de 10 homens. Pois as criaturas atarracadas eram poderosas nas artes da guerra, e não tinham os escrúpulos de honra que vedavam a nossos homens altos e de olhos cinzentos de Lomar a conquista implacável. Aios, meu amigo, era comandante de todas as forças do Planalto, e nele estavam depositadas as últimas esperanças de nossa terra. Nesta ocasião, ele falou dos perigos que deveriam ser enfrentados e exortou os homens de Olatoe, os mais bravos entre os lomarianos, a honrar as tradições de seus ancestrais, que, forçados a se deslocar para o sul de Zobna, antes do avanço do grande lençol de gelo, assim como nossos descendentes algum dia terão que fugir da terra de Lomar, varreram com bravura e vitoriosamente os Gnofkeks, peludos canibais de longas armas que se atravessaram em seu caminho. Para mim, Aios negou participação nas atividades bélicas, pois eu era frágil e sujeito a estranhos desmaios quando exposto a situações de tensão e fadiga. Mas meus olhos eram os mais penetrantes da cidade, apesar das longas horas que dispensava todos os dias ao estudo dos manuscritos pinacóticos e à sabedoria dos patriarcas zobnarianos. Meu amigo, não querendo condenar-me à inação, recompensou-me com um dever cuja importância não era inferior a nenhuma outra. Enviou-me para a torre de vigia de Tapnen para servir de olhos ao nosso exército. Se os Inutos tentassem tomar a cidadela pelo estreito passo por trás do pico Noton, surpreendendo assim a guarnição, eu deveria dar o sinal de fogo que preveniria os soldados de prontidão e salvariam a cidade do desastre iminente. Galguei a torre sozinho, pois todo homem saudável era necessário nos desfiladeiros abaixo. Meu cérebro estava fortemente entorpecido de excitação e fadiga, pois não tinha dormido durante muitos dias. Minha disposição, porém, era firme, pois amava minha terra natal de Lomar e a cidade de mármore de Olatoe, entre os picos Noton e Cladifonek. Mas enquanto me quedava na mais alta câmara da torre, avistei a lua, rubra e sinistra, tremeluzindo através dos vapores que pairavam sobre o distante vale de Banoff. E por uma abertura no telhado ardia a pálida estrela polar, flutuando como se estivesse viva e espreitando como um demônio tentador. Creio que seu espírito sussurrava maus conselhos, provocando-me uma traiçoeira sonolência com a abominável promessa ritmada que repetia incessantemente: dorme, guarda, até as esferas terem rodopiado 1000 eras, e que eu arda ao voltar onde agora é meu lugar. Novos astros vão chegar para no céu se instalar, astros que louvam, acalentam e o suave ouvido implantam.
Só quando encerrar o meu giro, o passado inquietará teu retiro. Lutei inutilmente contra a sonolência, tentando relacionar essas estranhas palavras com algum conhecimento dos céus que aprendera nos manuscritos pinacóticos. Minha cabeça, pesada e cabeceando, caiu sobre o peito, e quando tornei a olhar para cima foi num sonho, com a estrela polar sorrindo para mim, através de uma janela de cima das horrendas árvores balouçantes de um pântano onírico. E continuo sonhando. Em minha vergonha e desespero, às vezes grito freneticamente, implorando que as oníricas criaturas que me cercam me despertem antes que os inutos cruzem o passo atrás do Pico Nóton e tomem a cidadela de surpresa. Mas essas criaturas são demônios, pois riem para mim e dizem-me que não estou sonhando. Elas zombam de mim enquanto durmo, e enquanto os atarracados inimigos amarelos podem estar rastejando silenciosamente para cair sobre nós. Faltei com meu dever e traí a cidade de mármore de Olatoi. Fui desleal a Aios, meu amigo e comandante, mas essas sombras de meus sonhos ainda zombam de mim. Dizem que não existe uma terra de Lomar, exceto em minhas fantasias noturnas, que nesses remos onde brilha, no alto, a estrela polar e a vermelha Aldebaran se arrasta a baixa altura no horizonte. Nunca houve nada, por milhares de anos, exceto gelo e neve, e homem nenhum, exceto as atarracadas criaturas amarelas, fustigadas pelo frio, a quem chamam de esquimós. E enquanto escrevo em culposa agonia, ansiando pela salvação da cidade, cujo perigo cresce a cada instante, lutando inutilmente para me livrar desse sono desnaturado de uma casa de pedra e tijolo ao sul de um pântano sinistro e um cemitério num outeiro, a estrela polar, funesta e monstruosa, espreita para baixo da negra abóbada, piscando odiosamente como um insano olho vigilante, esforçando-se para enviar alguma mensagem que nada evoca, exceto que algum dia teve uma mensagem a enviar. Fim.